quero primeiro agradecer ao convite de Roberta e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente porque nesse congresso a gente aprende mais do que a gente mais recebe conhecimento do que a gente traz. Eu fiquei pensando sobre a reforma que eu queria falar, né? Eu sou atualmente, já há uns 4 anos, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Federal da Bahia, que é uma universidade já centenária, a primeira faculdade de Direito da República. E como quem está na pós-graduação, ou você pesquisa ou você morre, né? Publish or perish, né? Então, a nossa vida acadêmica, quem está em pós-graduação, quem está com vida de pesquisador, está sempre pesquisando e publicando. E nós dependemos muito, porque nós do direito não temos. A nossa pesquisa são pesquisas, artigos de revisão. A gente não trabalha com fonte. Nossa fonte primária é a lei. Principalmente na questão ambiental. Eu sou professor de direito ambiental, que ela é tipicamente transdisciplinar, né? Não tenho como mandar meus pesquisadores, meus alunos irem para campo ou fazer. Então, nós dependemos desses dados, né? E a transparência, né? Ou seja, para você ter democracia, você precisa de educação. Para você ter educação, você precisa de informação. Então, a transparência é o principal, né? É redundante, ou seja, é o princípio ambiental mais importante, né? Essa ideia de democracia, já que nós vivemos uma crise tremenda da nossa democracia. Vivemos uma crise tremenda da democracia porque os nossos representantes, aqueles que nós elegemos, não nos representam e não querem fazer uma reforma política, né? Eles representam aqueles que financiam e que dão dinheiro para a sua campanha ou para a sua vida privada, como os escândalos têm demonstrado. Então, nós que somos, que elegemos, ficamos sem representação, porque eles não nos representam. Agora mesmo em Salvador, a gente está com um grande problema, porque o governo do estado fez um metrô que liga o aeroporto ao centro da cidade, é de um partido. Aí o prefeito, que é de outro partido, ele agora vai fazer o BRT com o mesmo trajeto para competir com o metrô. Ele vai derrubar mais de 500 árvores para fazer isso, vai tampar um rio. Viu? Acabou caindo na minha mão, como eu sou do Ministério Público também eu sou promotor ambiental há mais de 20 anos, e está na minha mão. Mas eu tenho que precisar de dados para poder enfrentar essa questão. Mas ela é típica da relação que existe entre nossos políticos e o poder econômico. Então, as empresas de ônibus que financiaram a sua campanha, né? Eu não tenho dados sobre isso, estou falando, mas isso é claro, a gente vê como é, né? Um dado na minha investigação. Ele, ao invés de representar a população que precisa, ele está representando o interesse das empresas de ônibus que estão reclamando porque não tem acesso ao metrô, porque perderam clientes com o metrô. Quando ele deveria sim trazer, né, você tem aqui o metrô, essa linha, ele deveria trazer como se fosse um rio, ele trazer do subúrbio, né, pegar esse dinheiro, que é o dinheiro federal, que está disponível lá, né, e que vai para lá, para Salvador. Então ele fez esse projeto, que é um projeto, além de ambientalmente horrível, porque o metrô ele é com energia limpa, é um mecanismo limpo. O ônibus não, emite gases de efeito estufa. Ok? Volta aí, por favor, desculpa aí, eu dei uma o quê? Uma desabafada, E esperamos que o novo presidente eleito consiga fazer uma reforma política, porque esse país urge de uma reforma política. Não dá mais para viver nessa situação. O povo, nem os políticos que vivem com a espada de Damocles sobre a cabeça, sobre o pescoço. Necessária uma reforma política que espero que a próxima legislatura faça. Bom, pode passar, amigo.
Então, eu vou falar para vocês rapidamente das minhas experiências na busca desses dados. Eu já sou professor da Federal há mais de 20 anos, já estou lá na antiguidade, sei lá, então, ou seja, eu já estou no estágio assim como professor, aquele estágio que o professor tem já de maturidade, então eu sou convidado para dar palestra em vários locais, inclusive muita palestra no estrangeiro, e muitas vezes você tem que correr e fazer o artigo, né? As pessoas convidam, você vai falar sobre código florestal, mas não diz o que é, e quando você fica na hora, você tem que fazer, não é de preparar o artigo depois para publicar. Né? Então, pode passar, isso não tem nada a ver. Eu vou mostrar, olha, eu fiz um trabalho há pouco tempo, eu publiquei, foi um trabalho até, foi um seminário promovido pela Instituto Planeta Verde, lá começou a fazer seminários regionais, esse foi lá no Nordeste. E eu trabalhei com essa questão das emissões dos estados nordestinos de gases de efeito estufa. Pode passar, por favor? E eu pesquisei no site da FAO, encontrei o relatório da FAO, foi muito importante. Eu peguei como a pecuária, a contribuição da pecuária para o aquecimento global. Pode passar? E pesquisei nesse sistema no SEG, que é uma entidade privada aqui. Lá tem vários dados, muito interessante, das emissões por estado. Pode passar, por favor? Né? A contribuição da energia da agropecuária, resíduos, processos industriais, mudanças de uso da terra, tudo isso eu encontrei nesse site de transparência, né? Para passar. E aí eu consegui ver as emissões no Brasil, ver quem são os líderes, né? Quem está no topo do Nordeste. Pode passar. Outro artigo recente que eu fiz foi esse aqui. Isso resultou nesse artigo. Cota de reserva ambiental, alternativa sustentável à pecuária, extensiva, com vista à revisão de emissões de gases, a redução da emissão de gases de efeito estufa. Eu fiz junto com uma doutoranda, né, me orientando, e a gente publicou, foi publicado no e-book, que está disponível no site do Instituto Planeta Verde. Esse aqui eu acabei de publicar na revista jurídica da Universidade Federal de Santa Maria. É uma revista bem classificada, sabe? Nós temos o Qualis, da Qualis A1, é o top das revistas do Brasil, que foi justamente junto com o professor Saulo Casale, que é professor lá também, juiz federal, sobre um tema muito próximo, as contribuições do livestock, da pecuária. Pode passar. E eu cheguei, pode passar isso aí, avaliações que eu fiz no Nordeste, edição de gatos, tudo isso eu encontrei no SED, né? Total transparência. E o último artigo que eu estou escrevendo agora, né? Vi no avião, que precisa entregar até o dia 15 para o CONPED. O CONPED é o Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, reúne todos os programas de pós-graduação em Direito do Brasil. É uma entidade, eu sou até diretor dessa entidade, e o próximo congresso em junho agora vai ser lá na Bahia, na nossa universidade. Tem 2 mil trabalhos escritos. Então, é um congresso gigante que tem. Eu estou escrevendo esse artigo, aliás, né, que fala da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da DUDA. Então, qual é o problema? Porque é interessante, essa história, né, para concluir, é interessante essa história. O Brasil é uma das poucas constituições no mundo que inclui os animais como direitos dos animais, né? Ou seja, é um dos poucos países que tem um capítulo inteiro sobre direito ambiental, e um dos poucos países, junto com a Suíça, com a Alemanha, que tem em sua Constituição a proteção dos animais. E eu fui fazer uma pesquisa em dados, você vai ver que o Brasil tem aqui no artigo 225, parágrafo 7, que diz que é proibida toda a prática de submeter os animais à crueldade, que já resultou em várias decisões do Supremo, tanto da farra do boi, quanto da briga de galo e recentemente da vaquejada. E por que o Brasil tem essa previsão expressa de proteção dos animais? Porque eu fui ver lá nos anais da Assembleia Constituinte, um deputado, Fábio Feldman, ele até deixou de ser deputado,
que é de Minas, ele colocou, né, que essa Declaração Universal de Direitos Humanos tinha sido uma declaração da Unesco, de qual o Brasil assim, está lá nos anais De onde ele tirou essa informação? Essa informação foi repetida pela professora Edna Cardoso Dias. Então, até hoje, na criação de delegacia de proteção dos animais, na criação de legislações como a própria Constituição brasileira, várias sentenças judiciais, tanto dos juízes como dos tribunais federais, citam a Declaração Universal de Direitos Humanos como se ela fosse fonte de direito. E eu fui pesquisar e saber, poxa, primeiro mandei um pedido para o Ministério das Relações Exteriores, para saber se o Brasil é signatário dessa declaração, como é da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, como é signatário da Declaração do Rio, que são as declarações da ONU, né? E eles me responderam. Informamos que não há nos arquivos da Divisão de Autos Internacionais qualquer registro sobre a declaração e apreço, a qual não se caracteriza como ato constitucional formal. Desde então, não cabe falar em estado parte, adesão, ratificação, promulgação ou vigência. Considerando o teor das perguntas e tendo presente que a declaração, conforme apurado na internet, foi adotada em reunião da Unesco, em Bruxelas, em 24 de reunião da Unesco, ou proclamada no prédio da Unesco em Paris, ou seja, nem o Ministério das Relações Exteriores do Brasil sabe se ela foi uma declaração proclamada pela Unesco, em reunião da Unesco, ou se foi apenas no prédio da Unesco. Eu sei, foi na reunião no prédio da Unesco, não tem nada a ver com a Unesco. Então, pode passar. Aí vai ser necessário. Aí eu pedi ao Nick Hill, né, às Nações Unidas do Brasil, que me trouxe a seguinte informação: a Unesco informa que não é sua autoria a referir a declaração. Logo, não foi uma reunião da Unesco. Isso está correto, evidentemente. Cabe à Unesco, primariamente, essa checagem, mas confirmamos também essa informação. A ONU desconhece um documento supostamente chamado Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que não é de autoria dessa organização. Não há qualquer menção a um documento deste tipo, Universal Declaration on Animal Welfare, nem na Assembleia Geral das Nações Unidas, nem em qualquer outro órgão do sistema ONU. A mencionada declaração, no entanto, não pertence à ONU. E, portanto, peço desculpa por não poder responder sobre a sua origem. Por favor. Eu fui no Unesco, né? O biólogo Frank Alarcon enviou essa informação. E ele vai dizer, de fato, a Unesco não aprovou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Essa declaração foi adotada em Londres pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais, hoje Fondation Droit Animal Éthique et Société, em setembro de 78, e proclamou em Paris, em 15 de outubro, pela Liga acima, em uma reunião que foi realizada no edifício da Unesco. Temos 3 registros em conexão com as relações oficiais. Então, veja o que aconteceu. Uma informação equivocada de uma professora que é minha amiga, que é querida, que foi a primeira a escrever sobre o tema, passou para um deputado essa informação errada, olha como uma informação, e essa norma entrou na Constituinte, foi com o fundamento da Constituinte. Os juízes têm decidido como se fosse uma declaração da Unesco, que é outra, né, etc. E para o bem do meio ambiente brasileiro, causou o bem, como a NIPA, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente Americana. Era uma lei feita somente para princípios, ela não tinha nenhuma função de ter eficácia. Era uma lei de norma de princípio, lógica, estabelecer o sistema, como a nossa aqui, mas não tinha nenhuma regra concreta. Aí o senador fez um protesto, na época, e eles colocaram um artigozinho ali no final. Essa lei deve ser efetiva, tal, colocou a necessidade de efetividade. A partir daí, todas as ações populares, as ações ambientalistas, citavam esse artigo, forçavam o juiz que dizia, não, a NIPA não é só a norma de princípios. Ela diz que essas normas que os seus princípios têm que ser efetivados. Isso fez com que a NIPA se tornasse a principal lei de proteção ambiental nos Estados Unidos. Então, ou seja, isso para a gente ver como a informação é uma coisa importante, como um dado, como uma informação correta, uma informação incorreta. Nesse caso, ajudou, mas poderia ter prejudicado. Né? Poderia ter prejudicado. Então, hoje eu sei
sei que foi importante, eu vi aí que tem o SICAD de vocês, o próprio portal de transparência da CGU, e eu queria, inclusive, que conseguir, não sei como você pode me ajudar nisso, fazer com que todos esses sites, né, de dados fossem, sei lá, informados, para eu colocar no site do meu programa de pós-graduação, até passar para outros programas de pós-graduação no Brasil, para que os estudantes, né, tivessem acesso quando eles quiserem fazer pesquisa de direito ambiental e não ficar tateando assim, procurando a isso. Ok? Obrigado.